Tem jeito melhor de começar uma manhã de sábado do que assistindo desenhos animados? Pois é, mas tem alguns episódios que você não vai ver na Nickelodeon ou em qualquer outro lugar. Sim, hoje a gente vai dar uma olhada em episódios de desenhos animados que foram considerados controversos demais para serem exibidos, desde aparições de celebridades que envelheceram mal, até conteúdo adulto que nunca deveria ter passado pela censura. Aqui estão os episódios de desenhos mais loucos que foram banidos. Episódio insalubre. Em 1997, a Pokémania estava em alta no Japão, enquanto o resto do mundo só teria o seu primeiro contato com o anime no ano seguinte. Parece que os monstros de bolso estavam fazendo maior sucesso na sua própria casa, ou pelo menos até o fatídico dia em que o episódio Soldado Elétrico Porygon foi ao ar. O episódio em si não era controverso. Ash e sua turma se encontram lutando contra a vilã Equipe Rocket dentro do cyberespaço, com a ajuda do Pokémon artificial Porygon. Mas então aconteceu algo que causou caos nas casas japonesas. Perto do fim do episódio, alguns mísseis cibernéticos são lançados contra os nossos heróis, e Pikachu os destrói heroicamente com um ataque de trovão. Mas quando os mísseis são destruídos, luzes piscando rapidamente em azul e vermelho aparecem para marcar o evento. Em certas pessoas, luzes estroboscópicas de uma determinada frequência podem causar uma resposta excessiva do cérebro, desencadeando crises epiléticas. E por causa da taxa de quadros do programa, as luzes estavam na frequência perfeita para isso. Sim, esse episódio de Pokémon acabou causando a hospitalização de mais de 600 crianças. Muitas sofreram convulsões graves, enquanto outras relataram sintomas como cegueira, náusea e espasmos. E isso sem mencionar os milhares de outros que não foram ao hospital. Que situação! O episódio nunca foi exibido novamente e nunca foi dublado em outros idiomas. Obviamente isso manchou a marca, então a Pokémon Company precisou fazer algo a respeito. Eles puniram o Pikachu pelas suas ações? Claro que não. Em vez disso, o pobre Porygon foi quem levou a culpa. A criatura e as suas evoluções nunca mais tiveram um papel de destaque na série. Mais de 1000 episódios depois, Porygon foi relegado a aparições ocasionais no fundo, tudo para encobrir os crimes do queridinho da franquia. O Porygon não fez nada de errado, eu já tô cansado de fingir que ele fez. Dexter Boca Suja. Se você cresceu nos anos 90, com certeza sabe quão popular era o Laboratório de Dexter, do Cartoon Network. O programa apresenta o jovem gênio Dexter, enquanto ele se mete em várias aventuras científicas ao lado da sua irritante irmã Didi. Mas uma aventura em particular foi considerada chocante demais pra TV, e eu tô falando do infame episódio Remoção Rude. Nesse episódio, Dexter inventa o sistema de remoção rude, que divide ele e sua irmã em duas versões, uma dupla educada e outra muito mal educada. A dupla grosseira é rude, agressiva e fala muitos palavrões. Os clones mal criados destroem o laboratório de Dexter, maltratam sua mãe e até falam mal da comida dela. What do you think, Dexter? I think it tastes like... Nossa, acho que isso foi um pouco demais, né? Mas essa linguagem implícita é outra história, e foi exatamente por isso que o episódio foi retirado do ar. O Cartoon Network achou que todos os palavrões censurados eram demais. Tipo, com certeza seria chocante, mas eles estão censurados, então pessoalmente eu não vejo problema. Ora, o Bob Esponja fez um episódio semelhante alguns anos depois, e ele foi ao ar sem problemas, embora com alguma controvérsia. Hi, Squidward! How the are ya? Nice day, isn't it, Squidward? Tá vendo? Tá, mas voltando ao Dexter, se tem algo realmente chocante em Remoção Rude é o card do título, que traz Dexter mostrando as nádegas pra câmera e Didi fazendo um gesto obsceno com o dedo. Mas qual é a sua opinião? Remoção Rude merecia ser removido? Palavrões censurados ainda são inadequados pras crianças? Me fala aí nos comentários. Brincando com perigo. Eu não gosto de aranhas. Sério, qual é o motivo pra ter algo com tanta perna? Mas na maioria das vezes, aranhas não são nada pra se temer. Algo que o desenho britânico infantil Peppa Pig tentou transmitir em um episódio de 2004, intitulado Senhor Pernas Finas. Só que o tiro saiu pela culatra. No episódio, Peppa faz amizade com uma aranha, e é bem improvável que as aranhas do Reino Unido mordam. Mesmo que mordam, não existem espécies mortais no país. Mas isso certamente não é o caso em algum outro lugar onde o episódio foi exibido. No caso, a Austrália.
Olha, já tá entendendo onde eu quero chegar, né? Incentivar crianças australianas a brincar com as muitas aranhas altamente venenosas e às vezes mortais do país é algo bem irresponsável. Além disso, o episódio mostra Peppa brincando com seu amigo aracnídeo e até colocando na cama com ela. Imagina uma criança assistindo esse episódio, saindo correndo e encontrando uma aranha-teia de funil, uma das mais mortais do mundo. Como esperado, após receber reclamações de pais irritados, o episódio foi retirado do ar e removido da internet. Faz sentido, a última coisa que você quer é incentivar as crianças a correrem perigo, mas eu posso te incentivar a algo bem mais saudável e seguro. Clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo, para nunca mais perder nenhum vídeo incrível do Fala Sério. Combinado? Então vamos ao nosso próximo episódio banido. Banido da China. South Park está acostumado com controvérsias. Seu humor grosseiro e muitas vezes ofensivo não poupa ninguém. Naturalmente, isso fez com que o programa recebesse muitas críticas, especialmente do governo chinês. Isso mesmo, o episódio Banned in China foi ao ar em 2019 e criticou a tendência do país à censura. Nele, um dos personagens principais, Randy Marsh, é preso e submetido a uma reeducação comunista ao lado do Ursinho Pooh. Tipo, como assim? Isso aqui é bem engraçado, mas o Ursinho Pooh é censurado nas redes sociais chinesas depois de piadas que comparavam um amigável ursinho ao presidente Xi Jinping. Como você pode imaginar, Jinping é um cara bem sensível, e esse episódio joga luz sobre a forma terrível como a China trata seus cidadãos, zombando das leis de censura do país e destacando fortemente o personagem banido nele. Então, é surpresa que ele tenha sido banido na China? Claro que não, né? Mas as coisas foram ainda mais longe. O episódio foi responsável por South Park ser completamente apagado do país. Sério, todas as menções à série foram removidas, episódios foram retirados do ar, fóruns foram fechados e postagens nas redes sociais foram ocultadas. Uma resposta tão radical é típica da sociedade rigidamente controlada da China. Portanto, é surpreendente que South Park tenha sobrevivido tanto tempo lá. Rei da controvérsia. Os Simpsons é a série animada de maior duração de todos os tempos, e como tal, já teve que lidar com muitas controvérsias. Mas um episódio da famosa série era completamente inofensivo quando foi ao ar em 1991, e acabou sendo completamente banido bem mais tarde em 2019. O episódio se chama Stark Raving Dead, mas então, o que acontece nele? Bom, Homer é enviado a uma instituição mental, onde conhece Leon Kompovsky, um homem que acredita ser o rei do pop Michael Jackson. O resultado é hilário, e para tornar a cena ainda mais engraçada, Leon foi realmente dublado por Michael Jackson. I'm a very popular entertainer. Oh, of course I've heard of you. I mean, you'd have to be living under a rock not to know. What'd you say your name was? Michael Jackson. Doesn't ring a bell. Well, have you heard of MTV? Nope. Motown. No. Beat It. You beat it. O episódio era, na verdade, um dos mais famosos, mas em 2019 tudo mudou. O documentário Living Neverland foi lançado, trazendo uma visão extremamente crítica de Michael Jackson e reacendendo algumas acusações desagradáveis. Você conhece essa história, né? Depois de assistir ao documentário, os criadores de Os Simpsons decidiram remover completamente o episódio Stark Raving Dead de circulação. Ele foi omitido do Disney Plus, excluído de todas as futuras coleções de DVDs e retirado das reprises de forma indefinida. Parece uma decisão comercial simples para evitar qualquer associação com a controvérsia, mas pode haver algo mais por trás disso. Depois de terminar o documentário, o showrunner de Os Simpsons, Al Jean, passou a acreditar que Michael Jackson usou sua aparição no programa como uma ferramenta para aliciar vítimas. Não há provas definitivas disso, mas a firme convicção de Jean o levou a apoiar a decisão de apagar o episódio da existência, uma decisão que acabou sendo quase tão controversa quanto as próprias acusações originais contra Jackson. O banimento do amado episódio foi lamentado pelos fãs, com alguns considerando totalmente desnecessário. Outros expressaram a importância de preservar a mídia como uma forma de história, em vez de simplesmente apagá-la. Por outro lado, se Gene estava certo, talvez tenha sido uma escolha acertada descartar o episódio de Michael Jackson. Um verdadeiro dilema. Agora, se a gente estivesse falando sobre banir qualquer episódio recente dos Simpsons, né? Porque aí acho que todo mundo ia concordar. Todos eles. Tartarugas traumáticas. As Tartarugas Ninja são incríveis. Suas cenas de ação e narrativa eletrizantes melhoraram a infância de muita gente, só que quase arruinaram algumas também. A versão de 2003 do programa apresentou o episódio chamado Insane in the Membrane. O episódio traz um vilão ferido chamado Stockman, que clona um novo corpo para habitar. Só que tudo dá terrivelmente errado quando ele começa a se decompor rapidamente, tanto física quanto mentalmente. E o que se segue é um pesadelo digno de filme de terror, onde o vilão apodrecido se enfurece pela cidade, tentando destruir a aliada das tartarugas April O'Neil, enquanto alucina com a sua falecida mãe. You were such a good boy.
You had so much potential. What happened to you, baby doll? Isso não é só assustador, mas também te partiu o coração. Quando a equipe do Fox Broadcast Standards and Practices viu o episódio finalizado, eles aparentemente ficaram horrorizados com o que viram. O conteúdo grotesco e as imagens assustadoras os levaram a trancar o episódio longe dos olhos das crianças. E eu tenho que dizer que talvez eu concorde com eles nesse ponto. Crianças são impressionáveis, e ver algumas das coisas perturbadoras exibidas aqui poderia facilmente causar algumas noites sem dormir. Dito isso, o episódio foi lançado no Reino Unido e também apareceu no lançamento de DVD nos Estados Unidos, mas ele só seria transmitido na TV americana em 2015. Não há informações sobre o que exatamente fez a Fox mudar de ideia, ou quantas crianças ficaram perturbadas depois de assistir, mas eu certamente ia levar muito tempo para me recuperar. Pequenos embriagados. Se você tem aí uma certa idade, talvez se lembre dos anúncios de serviço público dos desenhos animados infantis dos anos 80. Se você não sabe do que se trata, eram pequenas sessões exibidas após um episódio para explicar a moral da história de maneira bem explícita. We'll tell her we did it. Remember, it's better to tell the truth. And that's no lie. Now we know. And knowing is half the battle. Muito legal. Nos anos 90, eles já estavam fora de moda, com uma infame exceção, o episódio de 1991 de Tiny Toons Elephant Issues. Em vez de um episódio normal com essa lição no final, a rede WB decidiu fazer o episódio inteiro assim, e o resultado foi desastroso. O episódio é composto de 3 segmentos, com um em particular chamado One Beer, que realmente despertou a ira dos censores. Consegue adivinhar por quê? Sim, isso mesmo, porque o One Beer é sobre álcool. You mean that's beer? Acho que vocês já imaginam onde isso vai dar. A ideia era, ao demonstrar os queridos personagens infantis ficando completamente bêbados, demonstrar os males do álcool para as crianças. Então, após discutirem sobre quem deveria beber primeiro, eles finalmente decidem que vai ser o Perninha. Alright. Bottoms up. E sendo os personagens do programa todos crianças, dá pra ver o problema aqui, né? Bom, mas eles continuam tomando a bebida. E acontece isso aqui. That's not a very good sign. Pois é, eles roubam um carro de polícia bêbados, dirigem até um penhasco e, digamos, não são vistos dirigindo de volta. O conteúdo chocante e perturbador fez com que todo o episódio fosse removido da exibição nos Estados Unidos, e desde então é conhecido como um dos desenhos banidos mais famosos de todos os tempos. Ou pelo menos é o que dizem. Acontece que esse é um trabalho pro matador de boatos. Desculpa, mas essa história não é nem de perto tão dramática quanto as pessoas acreditam. Sabe por quê? O episódio nunca foi banido de verdade. Mas como assim? O youtuber Pop Arena fez uma investigação e não apenas encontrou um comercial do episódio, mas também vários guias de programação de TV até 1997, 6 anos após a primeira exibição. Então, o que aconteceu? Bom, as evidências falam por si. Não temos certeza de quando ou porquê, mas alguém inventou toda a polêmica e ela se espalhou pela internet que nem fogo. Que decepção, mas obrigado ao matador de boatos. De qualquer forma, eu acho que esse episódio fez o seu trabalho. Depois de assistir, eu vou certamente ficar longe do álcool. Totalmente inapropriado. A Vida Moderna de Rocco é uma das maiores séries de todos os tempos da Nickelodeon, e um dos motivos para sua enorme popularidade é o humor adulto, algo que trouxe sérios problemas para os criadores em 1993. Esse aqui é Leapfrogs, um episódio onde o personagem principal, o canguru australiano Rocco, é seduzido pela sua vizinha casada. Yoo-hoo, Rocco. Could you come upstairs for a moment, please, dear? Would you zip me up, darling? Ok, essencialmente, a sua vizinha, a sapa Bev Cabeção, se sente negligenciada pelo marido e decide seduzir Rocco. O que se segue são várias sequências incrivelmente constrangedoras que deixam Rocco e a gente super desconfortáveis. Oh boy, documentary. Yes, why don't you join me?
Então, desde o início é um conteúdo bem ousado para crianças. Tão ousado que os pais ficaram furiosos ao verem os seus filhos assistindo. Na verdade, o episódio gerou tantas reclamações que a Nickelodeon o retirou completamente do ar. E dado o enredo, eu até entendo as objeções dos pais. Talvez ele realmente merecesse ser cortado. Mas não sei quanto dessas coisas adultas as crianças realmente iam pegar. Então não tenho certeza se eu concordo. O que você acha? Que esse episódio precisava ser banido ou as pessoas estavam só sendo muito sensíveis? Deixa sua opinião aí nos comentários. Armas de fogo. Voltando ao mundo de Pokémon, e mais uma vez encontramos algo bem menos amigável para as crianças do que os pais esperavam. O episódio de 1997, A Lenda de Dratini, traz Ash e seus amigos na Zona do Safari, uma grande reserva de Pokémons. O que parece uma aventura típica, capturar monstros, enfrentar a equipe Rocket e salvar os Dratini, tem um detalhe perturbador: armas. Muitas armas. Agora, armas aparecem em outros episódios de Pokémon, mas geralmente de maneira breve ou exagerada. Porém, nesse episódio, os personagens são ameaçados com armas de fogo 7 vezes, tantas que seria impossível censurá-las todas para um lançamento global. Inclusive, em certo momento, Ash tem um revólver apontado diretamente em seu rosto. Isso mesmo, como era de se esperar, a Lenda de Dratini nunca foi dublada em outros idiomas e nunca foi lançada fora do Japão. Mas isso criou um grande buraco na trama para os espectadores de outros países. Ash captura 30 Tauros na Zona do Safari. Então, quando ele os visita em um episódio posterior, muitas crianças ficaram confusas sobre de onde eles vieram. Além disso, o episódio não exibido marcou a estreia de Dratini no anime. Devido à sua remoção, o público fora do Japão não veria a criatura novamente por mais de 200 episódios. Felizmente, ninguém aponta armas quando Dratini reaparece. Ainda bem. Comportamento reprovável. Alguns episódios de desenho animado eram perfeitamente aceitáveis quando lançados, mas décadas depois eles acabaram sendo banidos. E eu te apresento o episódio de 2002 de Bob Esponja Calça Quadrada, Crise da Meia-Idade Crustácea. Nele, o Sr. Siriguejo se sente velho e quer reviver sua juventude. Então acompanha Bob Esponja e Patrick em uma noitada, mas a noite acaba sendo decepcionante, até ele ouvir sobre a última atividade planejada. I guess you're gonna miss the panty raid. The what? You're talking about girls, right? Girls? Yeah. And you're talking about raiding their dressers for their underpants, right? Oh, yeah. Uau! Então eles invadem a casa de uma garota para roubar sua roupa íntima, mas depois descobrem que ela é a mãe do Sr. Siriguejo. Isso quando você acha que não pode ficar mais estranho. Por décadas, o episódio foi transmitido nos Estados Unidos até 2021, quando a Nickelodeon anunciou que decidiu retirá-lo da programação e dos serviços de streaming no país. A rede citou preocupações com o enredo como motivo, mas nunca deu mais detalhes. Porém, todo mundo sabe o motivo. Por que diabos Bob Esponja e Patrick iam roubar roupas íntimas de garotas? Seria um completo mau caratismo desses dois bobalhões. Portanto, eu consigo entender o raciocínio da Nick ao escolher cancelar o episódio. Dito isso, o programa já fez piadas bem mais adultas em outros episódios. Pois é, isso passou despercebido quando eu vi pela primeira vez. De qualquer forma, Crise da Meia-Idade Crustácea ainda é banido nos Estados Unidos hoje em dia. Esse episódio realmente merecia ser banido? Ou você acha que a controvérsia foi exagerada? 11 de setembro. E agora voltamos para Springfield, mas não por muito tempo, porque a nossa família favorita tá indo para Nova York. No episódio de 1997, A Cidade de Nova York contra Homer Simpson, a família viaja para Big Apple para recuperar o carro da família. Porém, após os ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas, o episódio foi retirado do ar. O carro fica abandonado em frente às torres, então boa parte do episódio se passa lá. Após a tragédia, eles decidiram remover o episódio da programação por razões óbvias. O banimento foi suspenso em 2006, embora reprises ainda ocasionalmente tenham alguns conteúdos removidos. Uma piada no episódio que diz que eles colocam todos os idiotas na Torre 1 foi esporadicamente cortadas em certas regiões. Não é de surpreender, né? Banimentos e edições como essa foram comuns nos anos seguintes aos devastadores ataques. Ah, e mais uma coisa sobre esse episódio. Ele é frequentemente citado como previsão dos ataques, um anúncio de viagem que parece mostrar a data do ocorrido, mas não é o caso. O preço de $9 foi escolhido porque era ridiculamente barato, e as Torres Gêmeas, que poderiam ser um 11, foram mostradas só para anunciar os marcos da cidade. Então fica mais essa de brinde do Matador de Boatos. Teletubbies do Terror.
Tá, esses próximos dois não são tecnicamente desenhos animados, mas são tão estranhos que eu tive que incluir. O programa infantil da BBC Teletubbies é uma jornada surreal por um mundo psicodélico com as criaturas titulares. Os episódios traziam os chamados eventos mágicos, mas em 1997, no episódio Gangorra, o evento mágico foi tão assustador que levou ao banimento do episódio. E eu apresento a você o Leão e o Urso. O episódio começa normalmente, mas de repente isso aqui acontece. I'm the bear, and I'm coming! E as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Esse negócio é assustador pra mim por motivos que eu nem sei descrever direito, mas é do que ele tá se escondendo que me deixa ainda mais arrepiado. I'm the scary lion with big scary teeth. Consegue ser ainda mais estranho que o urso. Então o leão começa a persegui-los. Isso parece tão errado, e essa é provavelmente a melhor maneira de descrever toda a sequência. A música estressante, os recortes de madeira estranhos, isso simplesmente não pertence ao Teletubbies. Os pais reclamaram tanto que a BBC retirou o episódio, mas o estrago já estava feito. Eu só sei que eu tive pesadelos recorrentes com essas aberrações. Então, alguns anos depois, uma versão editada da sequência foi ao ar na TV. Essa versão teve performances vocais alteradas e cortes de cenas e efeitos sonoros artificiais, como os sons das rodas rangendo, para amenizar o desconforto. Where's the bear? Where's the bear? Tá, ficou um pouquinho melhor, mas eu não quero ver esses dois nunca mais. Bom, se eu acabei de gerar algum trauma em você, me conta aí nos comentários. A gente pode consolar um ao outro. O Pesadelo do Pinguim. Por mais assustadores que sejam os terrores de madeira dos Teletubbies, tem outro programa infantil que me deu pesadelos ainda piores. O Pingo. Sim, aquele programa do pinguinzinho. No episódio de 1991, Pingo's Dream, o personagem sai uma viagem para a Terra dos Sonhos. O sonho começa de maneira inocente, com ele passeando pela paisagem desolada em sua cama. Ele tá se divertindo muito, e a gente também. Até que... bom... Essa coisa era pra ser uma morsa, só que é enorme, sem presas e tem um conjunto de dentes humanos perturbadores. A criatura atormenta Pingo e ri de maneira maníaca do sofrimento dele. Eu preciso mesmo dizer qual é o problema com esse episódio. A morsa foi considerada assustadora demais pra TV infantil, e o episódio foi banido em vários países, incluindo o Reino Unido. Graças a Deus, né? Mas se você achava que esse era o único momento controverso de Pingo, você ainda não viu nada. Na verdade, há vários episódios banidos ou censurados desse programa. Provavelmente o mais chocante é Little Accidents, uma história de 1990 que gira em torno de Pingo e seus amigos indo ao banheiro. Sim, é tão estranho quanto parece. Basicamente, depois de beber muitos líquidos, Pingo fica desesperado para fazer xixi, mas pro seu horror ele não consegue alcançar o vaso sanitário. Sem outra opção, nosso amigo Pinguim faz o impensável. Eita, e pela cor disso aí, o Pingo tá precisando beber mais água. O foco em toda essa urina fez com que o episódio fosse banido em muitos países, incluindo os Estados Unidos. Mas se você quer saber, o que eu acho mais louco é que alguém realmente teve o trabalho de criar e animar o Pingo fazendo esse xixi enorme com massinha. Isso sim é constrangedor. E por hoje já chega de desenhos banidos. Você já tinha visto algum desses episódios? E qual deles te deixou mais chocado? Me conta aí nos comentários e te vejo no próximo. Obrigado por assistir.